Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela, sejam muito bem-vindos a mais uma aula remota. Nós estamos na aula 27, vamos marcar o dia de hoje? Olha só, hoje essa aula é do dia 17 de agosto de 2020, numa segunda-feira, tá bom? Olha só, hoje nós vamos ter aula de matemática, ciências, educação religiosa e português. Nós vamos começar com a aula de matemática. Prepara aí seu livro, seu caderno, seus materiais para nós darmos início a mais uma aula. Na aula de matemática, nós vamos aprender sobre a composição e a decomposição dos números naturais. Vamos lá para a explicação? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês o número primeiro aqui, 29. Nós vamos decompor esse número. O 9, ele está na casa da unidade. Então, vou colocar aqui unidade. E o número 2, na casa das dezenas. Dezenas. Então, se eu diminuir aqui, ó, nós vamos ter 9 unidades e 20, que corresponde a 2 dezenas. 2 dezenas igual a 20. Então, para nós decompormos esse número, vou escrever aqui para vocês, ó, 20, que significa 2 dezenas, mais o número 9. Quando eu somo esses dois, 20 dezenas e 9 unidades, eu obtenho o número 29, lá do início, não foi? O número do início, 29. Eu decompondo ele, olha, 20 mais 9. Então, nós vamos ver também o número 95. Eu tenho 5 unidades e 9 dezenas. Vamos decompor esse número? Olha só, 5 unidades e o número 9 virou 90, que são 9 dezenas. Então, olha só, vamos lá, 90 mais 5, que é igual, voltando ao número antigo, 95. Então, eu decompus o número 95. 90 mais 5. Eu trouxe para vocês também o número, olha só, 47. Vamos decompor esse número? Eu tenho 7 unidades e 4 dezenas. Então, vamos lá. Vamos decompor. Eu vou descer aqui, ó. 7 unidades e 40, que é 4, que corresponde a 4 dezenas, tá? À medida que o número caminha para a esquerda, o valor dele se multiplica por 10. Então, olha só. Sempre vai somando mais 10, olha. 20, 40, 90, é o que já corresponde à casa da dezena. Então, vamos lá para esse número aqui, ó. 40 mais 7. Vamos lá. 40 mais 7. Olha, eu estou decompondo o número 40. Então, se eu somar todo ele aqui, ó, 47. Aqui eu fiz a decomposição. E o resultado foi o número inicial, 47, tá bom? Eu vou deixar para vocês também fazerem uma atividade. Essa primeira página aqui, ela é uma explicação de tudo isso que eu acabei de falar com vocês, tá? Olha lá. Eu representei aqui para vocês o número 49, 97 e o 20. E aqui embaixo, eu decompus da forma que eu expliquei agora, tá? E depois eu coloquei no quadro posicional. O quadro posicional, eu tenho a unidade e a dezena. Aí, eu coloquei o número 87, 7 unidades e 8 dezenas. 31, 1 unidade, 3 dezenas. Número 7, 7 unidades, 7 dezenas, tá? E aí, essa primeira página é uma explicação. A segunda já é a atividade que você terá que fazer. Olha lá, número 1, escreva os números por extenso.
a número 2, você vai decompor os números abaixo. Então, olha, eu coloquei aí um exemplo, 49, e decompus aí para você ver. 40 mais 9. E aí, você vai fazer igual o exemplo da letra A até a letra I. E a número 3, agora você já vai fazer o inverso, você vai compor os números. Então, o exemplo, olha, 3 dezenas e 2 unidades, que é igual a 30 mais 2, que é 32. Então, olha, eu fiz a letra A até a letra I, e você vai ter que fazer conforme o exemplo, tá bom? Então, essas duas atividades serão as de matemática mais o livro. Então, pessoal, nós vamos pro livro na página 138, tá? Eu vou explicar para vocês como é para ser feito essa atividade aqui, tá? Então, olha só, página 138, essa página. Vamos lá. Ronaldo já colou 35 figurinhas em um álbum de 95 figurinhas, usando a estratégia de Samantha, Carla e Marcelo. Encontre quantas figurinhas faltam para Ronaldo completar o álbum. Essas 3 colegas, né, Samantha, Carla e Marcelo, foram os coleguinhas que nós fizemos lá a estratégia, nós vimos a estratégia dele nas atividades anteriores, né? Então, essa daqui eu vou explicar para vocês como é para ser feito. Olha só, nós vamos para o quadro agora. Nós vamos primeiro fazer a estratégia de Carla, tá? Desculpa, nós vamos fazer a de Samantha primeiro. A de Samantha, olha. Samantha. Ela fez o seguinte. Ela precisava, né, descobrir quantas figurinhas faltavam para completar. Então, ela já tinha... O álbum tinha 95 figurinhas. Vamos colocar aqui, ó. O álbum tinha 95 e já tinha colado 35. Qual que foi a lógica de Samantha? Ela pegou a quantidade colada, 35, e foi somando em dezenas até chegar no número 95. Vamos lá fazer igual ela fez? Então, vamos lá. 35, ela colocou mais 10, mais 10. Vamos ver o valor que deu até aqui, ó. 35 mais 10, 45. Mais 10, 55. Mais 10, 65. Então, falta ainda, né? Vamos lá. 65, 75. 85. 95. Então, olha só. Ela colocou, ela foi se igualando em dezenas até chegar no 95. Então, vamos lá, olha só. Ela pegou aqui, então, 35 mais... E somou as quantidades de 10 que ela colocou, de dezenas. Então, vamos contar? Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, ela usou aqui para igualar, para chegar no 95, ela usou 66 dezenas. Então, chegou nesse resultado, a Samantha somou 35 mais 60, que deu 95. Então, pessoal, essa aqui foi a estratégia de Samantha. Quantas figurinhas, então, faltavam para ela completar o álbum? Faltava para Ronaldo completar o álbum? 60, tá? Ela fez inverso, tá bom? Então, agora nós vamos passar para a estratégia de Carla. Então, agora, pessoal, nós vamos lá ver qual foi a estratégia de Carla, tá? Então, vamos lá. Vou até escrever o nome dela aqui, ó. A estratégia de Carla. Ela pegou o número 95, né? 95, que era a quantidade de figurinha naquele álbum. E aí, a Carla foi e decompôs o número 35. Ela pegou o número 35
e decompôs ele. Como é que ela fez? Olha, ela pôs 10 menos 10 menos 10 menos 5. Ela fez essa decomposição em dezenas e unidades. E aí, a partir disso, ela foi subtraindo. Então, olha só, ela pegou lá 95 menos 10, 85. E aí, ela foi repetindo, olha. Foi repetindo. 85 menos 10, 75. 75 menos 10, 65. E aí, ela chegou no número 65 e ficou o número 5. Menos 5. Qual o valor que deu? Aí eu vou deixar para vocês terminarem, tá? E aí, reflita aí sobre esse procedimento, essa estratégia que Carla fez, tá bom? Então, olha só. Nós vamos agora passar para a estratégia de Marcelo. Marcelo, ele já fez da seguinte forma. Vamos colocar o nome dele aqui também, né? Marcelo. Ele fez da seguinte forma. Ele pegou o número 95 menos 35. A primeira coisa que ele fez foi decompor os dois números, tá? Então, o número 95, ele colocou lá 90, que corresponde à dezena, e 5 unidades. E no número 35 a mesma coisa. 30 corresponde à dezena e 5 de unidade. E aí, para ele chegar no resultado dele, ele foi lá se igualando nas dezenas e nas unidades. Então, olha só, ele pegou 90 com mais 30. Então, olha, ele fez aí já a subtração. 90 menos 30. Ele primeiro subtraiu as dezenas, para ficar mais fácil para ele. E aí, depois, ele pegou as unidades. Ele subtraiu as unidades. 5 menos 5. E aí, ele foi e fez a continha aqui, ó. 90 menos 30. Ele chegou num resultado de 60. E aí, o outro aqui, ó. 5 menos 5. Ele chegou no resultado 0. E depois disso, ele somou os dois resultados. Então, ele somou 60 mais 0. Qual o resultado que ele obteve? Se vocês observarem, aí eu vou deixar aqui para vocês pensarem no seu caderno e colocar a resposta, tá? Cada um deles usou uma estratégia diferente, tá? A Samantha, ela já tentou igualar, aí somando os números para chegar no resultado 95. A Carla, ela já decompôs o número 35 e foi subtraindo. E o Marcelo, ele igualou os números, ele decompôs e depois foi usando a subtração e no final ele somou, tá bom? Então, nós temos várias formas aí. Na número 2, nós vamos fazer o seguinte. Na número 2, vou deixar aí também para vocês fazerem, tá? Dentro de uma caixa há 80 lápis. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Lá tem 80 lápis. E tem 3 tipos de cores. Uma dezena e meia são verdes. Uma dezena e meia. Se uma dezena é 10, metade dela, tá? Se é metade, então é 5. Então, 10 mais 5, uma dezena, 10 com mais 5, então ele obteve o número 15. 3 dezenas são amarelas. Então, a de cima, 15, são verdes. Vou escrever aqui, ó. Verdes. E a de baixo, 30. 3 dezenas, que corresponde a 30. Eu tenho 3 dezenas e 0 unidades. Então, eu cheguei no resultado 30. Então, olha, essas 30 aqui são amarelas.
amarelas. Aí a pergunta veio o seguinte: e o restante? Ó, então 15 é verde, 30 amarelo. E o restante é azuis. Escolha uma estratégia e calcule lá a quantidade de lápis azuis. Então, olha só, você, através de uma dessas estratégias aí que nós fizemos na atividade anterior, você vai escolher uma delas e vai chegar aí no resultado de quantos lápis azuis tinha dentro desta caixa, tá bom? Então, na página 138, vocês vão fazer a atividade 1 e 2, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos passar para a nossa aula de ensino religioso. Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês a folha de educação religiosa, essa folha aqui, ó. Ela vem falando sobre o seguinte. Olha aí a fala do menino que conta o medo que ele tinha e como ele resolveu. Eu tinha medo de atravessar a rua, porque tinha medo de ser atropelado. E olha só, mas aprendi a atravessar com cuidado, a olhar para os lados, a atravessar na faixa e a obedecer os sinais. Nós temos alguns medos, né, no nosso dia a dia, que aquilo acaba sendo em certas partes, em alguns medos, sendo bom para nós, não é verdade? Igual, por exemplo, eu tenho medo de pôr um dedo na tomada. Por quê? Porque eu sei que eu posso levar um choque, não é? Então, eu ter o medo de pôr um dedo na tomada, isso é um medo bom. Porque se eu não tivesse medo, eu poderia, né, ser eletrocutado, por exemplo. Então, olha só. Quando o nosso colega aqui da atividade, ele tinha medo de atravessar a rua, era um medo bom. Porque se ele não tivesse, ele poderia ser atropelado, né? Só que aí ele montou uma estratégia. Aí ele pensou o seguinte: eu tenho medo, mas eu vou com cuidado, eu vou olhar para os lados, eu vou atravessar na faixa, eu vou observar, né, o sinal, se está na hora de eu atravessar. Então ele venceu esse medo, colocando aí estratégias para ele conseguir vencer o medo, tá bom? E olha só, eu trouxe aí para vocês então na atividade 2, uma menina, e olha lá que ela tá falando. Eu tenho medo de vacina, porque quando olho para aquela agulha, que medo. Então olha lá, ela tem medo da vacina. E aí você vai criar uma solução para o medo dela. Parecido, olha só, a do menino aqui teve uma solução, né? Então, você vai criar uma solução para ela. O que pode ser feito para ela não ter medo mais de vacina, né? Então, essa estratégia eu vou deixar para você pensar um pouquinho e escrever aí, tá bom? Então, olha só. Agora, pessoal, nós vamos passar para a aula de português, tá? Eu vou também deixar 2 atividades de folha lá no Educare para vocês responderem aí, tá bom? Então, olha só. A primeira é essa daqui, ó. A corrida do RR. Nós vamos aí, nós falamos essa atividade, esse RR, né, na aula passada no livro, e eu trouxe aí para reforçar para vocês. Número 1. Coloque mais um R nas palavras e depois escreva-as no caderno. Então, olha, eu te dei aí algumas palavras. Muro, era, careta, caro, tora e moro. Tá? Então, você vai colocar um R e ler essas palavras como ela vai ficar com 2 R's, tá bom? Na número 2, você vai fazer a mesma coisa, olha lá. Complete as frases com as palavras em destaque. Então, eu te dei 3 palavras. Bezerro, derrubadas e carreta. E temos aí 3 frases. Você vai ler as frases e identificar qual palavra que corresponde a cada frase, tá? A número 3, você vai separar as palavras em sílabas e escrever o número na frente de quantidade de sílabas. Olha lá o exemplo da primeira. Beterraba. Então, eu separei, ó. Beterraba. Quantas sílabas tem? 4.
e aí eu coloquei na frente isso no exemplo para você, tá bom? Então, essa aqui é uma atividade. E a segunda atividade é essa daqui, ó. Separe as palavras em sílabas, tá vendo? Coloquei para vocês várias palavras e aí você vai colocar as palavras em sílabas, tá bom? Então, olha só, essas duas atividades serão as de língua portuguesa, combinado? Então, agora nós vamos passar para ciências. Em ciências, nós vamos abrir o livro na página 82, tá bom? É essa página aqui, ó. Nós vamos dar sequência às partes da planta que nós falamos na aula passada. Então, nós vamos começar falando sobre a flor, o fruto e semente. Vamos começar a ler? Existem plantas que não produzem flores. Por exemplo, as samambaias, as avencas e os pinheiros, mas a maior parte das plantas possui essa estrutura. A flor é uma estrutura de reprodução, isto é, que dá origem às novas plantas. As plantas sem flores têm outras formas de reprodução. Nas plantas com flores, para que a reprodução aconteça, geralmente é preciso haver a polinização. A polinização é o transporte de grãos de pólen entre as flores de uma planta e as flores de outra planta do mesmo tipo. A chegada de grãos de pólen é necessária para a formação dos frutos e das sementes. O que é esse grão de pólen? Na florzinha, ela tem um pozinho, né? Que nós chamamos de grãos de pólen. Ele é parecido com o pó. Então, ele fica lá na plantinha, na flor. Nós precisamos de um polinizador, um ser vivo. Igual, por exemplo, aqui nós temos na imagem um beija-flor. Ele tira esse pólen, né? E joga em outra planta. E aí acontece aquela reprodução. Olha lá o que está escrito. Os seres vivos e os componentes não vivos dos ambientes que fazem a polinização são chamados de polinizadores. A água e o vento são polinizadores não vivos. Os beija-flores e outras aves, as abelhas, as borboletas, os besouros e os morcegos são seres vivos polinizadores. Quando eles estão ali, né, igual o beija-flor, por exemplo, gruda, às vezes, igual na abelha, no corpinho dela, o pólen. Quando ela vai em outra planta, aquele pólen acaba entrando na flor. A maioria dos frutos e das sementes utilizadas na alimentação humana e de nossos animais de criação, como galinha, porcos, bois, carneiros, cabritos e outros, é polinizada por seres vivos polinizadores, principalmente pelas abelhas. A abelha, ela é principal, ela é muito importante na hora dessa polinização, tá? É uma das mais fundamentais. Vamos passar para a página 83. Depois da polinização, é formada a semente. Olha aqui, dentro da plantinha, da florzinha. Então, o grão de pólen, ele cai aqui dentro da plantinha da flor e ele aqui dentro, ele dá origem ao fruto. Então, olha lá. Caindo em um local adequado, a semente germina e origina uma nova planta que se desenvolve e uma nova reprodução pode ocorrer, aparecendo flores, depois frutos e assim por diante. Se nós observarmos nessa imagem aqui, nós temos aí, olha, uma flor, né? Ela já está aí polinizada, né? E ela já está dando fruto, olha. Tá vendo a sementinha lá dentro? Essa sementinha que nós vemos aqui, nós estamos observando, ela está lá dentro da maçã. Por quê? Ela vai dar origem, a flor vai dar origem ao fruto. Olha lá que legal, lá dentro da flor, do fruto. Então, olha só. Alguns frutos comestíveis e adocicados são chamados de frutas. Maçãs, laranja, abacate, mamão e uva, por exemplo. Nós temos vários, né? Mas há outros frutos comestíveis sem sabor adocicado, por exemplo, a abóbora, o tomate, o pepino, o pimentão, o grão de milho e o grão de arroz. Vamos para a página 84. Nós também consumimos muitas sementes.
feijão, soja, ervilha, lentilha, nozes, castanhas e amendoim. Tem outros, né? Também consumimos flores nos alimentos, né? Na alimentação, igual por exemplo, olha, a couve-flor, o brócolis também, ele é uma flor, a camomila. Mas no caso da camomila, ela é colhida antes do total amadurecimento, ela é seca, né? Eles fazem a secagem dela e armazena naqueles pacotinhos para fabricação de chás, tá? Então, olha só, descendo mais um pouco, nós temos aqui alguns tipos de plantas desenvolveram adaptações que lhe permitem espalhar suas sementes no ambiente. Esse processo de transporte das sementes para longe das plantas da planta-mãe é chamado de dispersão das sementes. Dispersão das sementes. Olha que nome bacana, né? Muitos frutos possuem sabor que agrada às aves, macacos, cutias e outros animais. Esses animais comem os frutos e engolem as sementes, que depois saem em suas fezes longe da planta original. Olha aqui o papagaio se alimentando do fruto da palmeira. Vamos para a página 85. Outros frutos possuem tamanho e forma que facilitam a sua fixação na pelagem de animais. O picão é um exemplo desses frutos. Ele solta, né? E aí ele gruda. Cada haste escura é um fruto do picão, que se prende ao pelo de animais e é levado por eles para longe da planta mãe. Esse picão, esse fruto aqui, ele é facilmente desprendido. E aí, os animais, só de passar por perto, já grudam no animal e ele leva para longe, né? Da onde que ele retirou, que são chamadas de planta-mãe. Nós temos também esse daqui, essa imagem aqui, né? Do dente de leão, que ele também é facilmente levado. Olha lá, ó. São muito leves e possuem formas que lhe possibilitam ser facilmente carregados pelo vento. Então, o dente de leão, ele até o vento leva, né? Olha lá o que está escrito aqui. Cada haste fina com uma pluma na ponta é um fruto do dente de leão. Eles são levados pelo vento e se dispersam. Então, o próprio vento leva e daí ele já, caindo no local adequado, né? Ele já faz aí uma outra germinação, outra plantinha dessa. Vamos para a página 86. Na página 86, nós já temos a atividade. Aqui, ó, antes de seguir. No número 19, na letra A, você vai explicar o que é a polinização, tá? Lê o texto novamente para você entender melhor, tá bom? E ir praticando aí a sua leitura. Na letra B, você vai, cite 2 exemplos de cada tipo de polinizadores. Como nós falamos, nós temos os polinizadores vivos, né? Que são aí os animais. 87. E os componentes não vivos, tá? Que são água, vento, e aí você vai escrever aí. E a letra C, que estruturas podem ser formadas a partir da flor após a polinização? O que pode ser formado depois que a planta ela é polinizada, né? O que torna aí essa flor, tá bom? E no número 20, a imagem representa etapas da vida de uma planta com flor. Então, olha só. Nós temos o número 1, né? A semente. A número 2, ela já tá começando a crescer. A 3, nós já temos uma planta, né? Adulta dando flor. E na 4ª, nós já temos aí a flor com um fruto. Então, você vai descrever o desenvolvimento dessa planta. Como que foi esse desenvolvimento de acordo com as imagens? Tá bom? Então, ó, de atividade de ciências vai ficar a página 86 e 87. Tá bom, pessoal? Então, olha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na live para nós corrigirmos as nossas atividades, tá bom? Não se esqueça do nosso trabalho, que é para a live de terça-feira, tá? Sobre aquele feijãozinho lá que vocês plantaram, né? Para observar aí o desenvolvimento, tá bom? Então, eu espero vocês na live
E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!